Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta com o nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica. E hoje damos boas-vindas, em primeiro lugar, a todos os que seguem a nossa comunidade aqui no Paz e Bem e também os que seguem a Universidade Lírio Pampédia, com quem nós fazemos essa parceria entre o canal Paz e Bem e a Universidade Lírio Pampédia para esse programa. E hoje temos a presença aqui de um amigo muito querido, que é o Eduardo Valério, que é promotor, que é membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, promotor de Justiça de Direitos Humanos da cidade de São Paulo, e que é também um espírita de carteirinha de muitos anos, mas um espírita felizmente progressista como nós, e portanto hoje nós vamos falar sobre várias questões, direitos humanos, espiritismo progressista, espiritismo conservador, se é que poderia haver, mas há espíritas conservadores, e nós vamos aqui bater esse papo gostoso. Seja bem-vindo, Eduardo, querido. Muito obrigado, Dora, Maurício, cumprimento a vocês, cumprimento a todos que nos ouvem e agradeço muito essa oportunidade de estar aqui no Paz e Bem e poder conversar com vocês. Então, eu gostaria que você começasse a descrever um pouco para a gente, que o público, a maior parte talvez não conheça, como é esse trabalho que você desenvolve, né, de grande importância social, né, dentro do direito, dentro dos direitos humanos. Quais são as causas principais com as quais você lida, as causas que mais aparecem, né, e que você trabalha, né, na defesa dos direitos humanos? Em quais sentidos, quais direitos e quais causas, né? Bom, eu integro essa instituição muito conhecida, inclusive a mídia fala muito dela, chamada Ministério Público. É o Ministério Público do Estado de São Paulo, um Ministério Estadual, eu já estou há quase 34 anos, 35 anos quase, e nos últimos 11 anos eu integro como titular a Promotoria de Justiça de Direitos Humanos da capital. É uma instituição voltada à defesa de direitos, à defesa da cidadania, e desde a Constituição de 88, a partir de um projeto muito claro de Ministério Público, que foi escolhido pelo Constituinte, o Ministério Público tornou-se uma espécie de avalista da ordem democrática, da ordem jurídica e do regime democrático, que não é pouca coisa, né? Isso é, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade e também fonte de problemas, porque, afinal de contas, numa sociedade extremamente conflituosa de instituições que ainda não se consolidaram, é natural que vivamos crises com erros e acertos. Falando especificamente dessa nossa promotoria, ela tem atribuições naquilo que se chama tutela coletiva. Eu preciso falar um pouquinho disso para quem não é da área do direito não entende. Por exemplo, nós não temos nenhuma atribuição criminal, a gente não processa ninguém no direito penal, né? O que nós Vocês fazemos... vocês denunciam. Não, a denúncia é um ato do direito penal, do direito criminal. A gente não denuncia. Eu já fui promotor criminal há muitos anos, e denunciei muito, hoje não. A Promotoria de Direitos Humanos, portanto, ela tem isso que se chama tutela coletiva, que é a defesa de direitos das coletividades, direitos difusos, ou seja, direitos que são de parcelas enormes da população, que não são pessoas identificadas. Normalmente, uma ação judicial, ela tem ali um interesse de alguém, que é o autor da ação, e se opõe ao interesse de uma outra pessoa, que é o réu. Nas ações coletivas, isso não acontece. Então, o que o promotor, no caso da nossa promotoria, nós fomos legitimados para entrar com a ação em defesa da coletividade como um todo. Então, os nossos interesses não têm nome e sobrenome. É da população ou de uma parcela da população, né? Então, do que nós tratamos especificamente neste recorte chamado Promotoria de Direitos Humanos, área de inclusão social? É assim que chama o meu cargo. A gente tem muitas questões que envolvem racismo, igualdade racial, envolvem direitos da população LGBTQI+, questões que envolvem presídios, não o preso fulano de tal, mas as condições gerais de funcionamento dos presídios, questões que envolvem população em situação de rua, as pessoas em situação de rua, e as questões gerais de assistência social, como, por exemplo, segurança alimentar e nutricional no enfoque da assistência social, não no enfoque do direito do consumidor ou da saúde. As questões envolvendo justiça de transição, que é um tema sempre muito importante, sobretudo atualmente, são questões que envolvem a consolidação do Estado democrático a partir de uma ordem autoritária, né? Então,
algo relativamente desconhecido e que foi resultado de algumas ações próximas nossas, e questões que envolvem discriminação e preconceito de uma maneira geral, por exemplo, liberdade de expressão, liberdade de crença, liberdade de crença religiosa, as garantias fundamentais previstas no famoso artigo 5º da Constituição, sempre na perspectiva do direito coletivo. Quer dizer, nunca defendendo o interesse de um, duas ou de um pequeno grupo de pessoas, e sempre de uma coletividade ou da sociedade como um todo. Mas aí, nesse caso, seria sempre contra alguém que está praticando, alguma instituição ou uma pessoa que esteja praticando. A nossa atuação é muito contra o Estado, de uma maneira geral, o Estado, o poder público, né? Aqui na capital a gente conversa e articula muito com a prefeitura, mas também com o Estado e, em alguns casos, com empresas, né? Por exemplo, racismo estrutural, a gente atua em algumas questões interessantes, buscando iniciativas de educação e direitos humanos a partir de episódios que envolvam empresas, como fizemos recentemente em casos, por exemplo, como McDonald's, Burger King, que foram casos que, a partir de uma ocorrência noticiada, que a gente nem vai atrás se foi verdade ou não, de racismo, a gente chama a empresa e propõe iniciativas de campanhas publicitárias educativas, de caráter educativo, na nossa perspectiva de educação e direitos humanos. Também nas questões de justiça de transição, as questões... O caso recente com a Volkswagen, são casos em que a gente atua em face de empresas privadas no sentido da consolidação do Estado democrático. Agora, questões de assistência social, por exemplo, aí já muito mais voltado ao Estado, especificamente. Questões do presídio, claro, presídio sempre com relação ao Estado, né? Então, varia um pouco, mas eu diria que a maior parte é com relação ao poder público. Eduardo, conta pra gente aí alguma causa recente que você trabalhou e que teve sucesso. E, assim, nós estamos num momento de retrocesso em relação a essas questões dos direitos humanos. Como é que está sendo o trabalho agora? Vocês, mesmo assim, estão conseguindo reverter algumas situações, ganhar em algumas causas ou não? A coisa está pior nesse momento político em que nós vivemos, atravessamos de grande retrocesso, e justamente nessa questão dos direitos humanos, né? Certamente que a situação política do Brasil nos últimos poucos anos trouxe uma dificuldade muito grande para quem trabalha com direitos humanos, seja para quem trabalha no poder público, como é o nosso caso, uma instituição de Estado, seja para movimentos sociais, coletivos, para militantes em geral, que inclusive passaram, em alguns casos, até a correr risco de vida, né? Exato. Então, houve, sim, certamente um grande retrocesso, muitas dificuldades, há digamos, uma reprovação social insuportável, a história de que direitos humanos é direito de mano, bandido bom e bandido morto, quer dizer, essa mentalidade de exclusão, de ódio, de negativa de direitos, sobretudo sendo uma narrativa muitas vezes oficial por parte de algumas pessoas que ocupam a cena política, isso tudo acaba trazendo uma dificuldade grande. E, sobretudo, porque a defesa de direitos humanos, a proteção de direitos humanos, ela é feita por meio de políticas públicas, né? Quando se trata, evidentemente, do Estado, que é o grande interlocutor e o grande artífice da ordem jurídica protetiva. O Estado brasileiro é que assume compromissos perante o direito internacional dos direitos humanos, os tratados internacionais. Então, portanto, são políticas públicas que expressam o modo de proteger e de defender direitos humanos. E essas políticas públicas estão sempre sujeitas ao pensamento político de quem ocupa o mandato, seja um presidente, um governador, um prefeito, né? E que, por sua vez, estão sujeitos às pressões populares dos seus eleitores e da opinião pública e da imprensa. Isso tudo forma, portanto, um caldeirão muito desfavorável nos últimos tempos, o que significa políticas públicas mais fragilizadas, o que significa pensamentos políticos de construção de políticas excludentes, de negativa de direitos, e menos dinheiro, menos recurso público. Opções orçamentárias, por exemplo, de fragilidade das políticas de assistência social, para ficar num exemplo, e deixando muito mais para que o mercado resolva, ou para que as velhas iniciativas filantrópicas resolvam questões que deveriam ser da assistência social como direito, porque isso é uma construção da Constituição de 88, da Lei Orgânica da Assistência Social, para ficar num exemplo, né?
Então, há uma dificuldade grande. Como é que a gente consegue enfrentar isso? Tentando, dentro dessas limitações, articular políticas públicas como no que se refere, digamos, ao município, ao Estado, para tentar superar essas dificuldades e garantir o mínimo, ainda que isso signifique, muitas vezes, ficar aquém do desejado, ou, em alguns outros casos, como a gente teve recentemente um caso que eu não posso me aprofundar ainda por uma questão de compromisso de confidencialidade, mas um caso envolvendo a Volkswagen do Brasil no reconhecimento da sua responsabilidade durante a ditadura militar na repressão aos seus trabalhadores por conta da sua aliança com a repressão estatal da época da ditadura, né? Então, ali no caso foi um termo de ajustamento de conduta que foi assinado e ainda não está, o arquivamento não está homologado e, portanto, a gente não fala sobre isso ainda, porque assumimos um compromisso nesse sentido. Mas foi um caso, um avanço evidente, o mundo inteiro noticiou isso, uma boa parte dos países do mundo noticiaram isso como um avanço no sentido do fortalecimento do Estado democrático. E muitas questões do dia a dia que envolvem as pequenas vitórias, né, que a gente poderia dizer assim. Questões, por exemplo, sobre racismo, eu acho que é sempre importante hoje que o tema está pautado de uma maneira diferente, mais avançada, mais aberta, que as pessoas estão dispostas a entender a gravidade do assunto, o quanto nós somos tem sido muito filhos ventilado, do né? racismo estrutural. Exato. Eu acho que essa é a ideia. Nós precisamos hoje avançar na concepção de que o Brasil é filho do racismo estrutural. Não há nenhuma relação social brasileira que não perpasse pelas questões que envolvam o racismo. Então, isso já é um avanço. Então, a gente, quando consegue fazer algum investimento em termos de atuação nesse sentido, seguramente é um avanço a despeito do retrocesso de muitas outras políticas sociais. Eu acho que, assim, como educadora, eu vejo sempre que é um problema educacional, educativo, no sentido amplo da palavra, né? Sempre que eu trabalhei em sala de aula com crianças, com adolescentes, com jovens na universidade, eu sempre trabalhei direitos humanos, sempre trabalhei Constituição, né? Porque as pessoas não conhecem, quer dizer, e a população em geral brasileira não tem noção do que é direitos humanos, quais são os seus direitos sequer constitucionais, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ninguém tem noção disso, né? Por isso que esses jargões horrorosos que correm por aí, né? Direitos humanos para humanos direitos. Para humanos direitos, né? Uma barbaridade, né? Essa barbaridade. Então, Enfim, essa concepção de que todo mundo precisa ser educado para isso é muito importante. A educação, entendendo-se na escola, na família, e também hoje nós temos a mídia, né, como uma possibilidade. Quando você falou do racismo, né, o racismo hoje está sendo muito ventilado na mídia, né? Então isso também contribui para o debate. Mas as ações do Ministério Público podem ser educativas também, quer dizer, também são formas de educar a sociedade. É isso aí. Sem dúvida. E a gente tem sempre essa perspectiva, Maurício, é sempre de buscar uma decisão, uma posição, um acordo que seja amplo o suficiente para servir como exemplo e como instrumento de educação e de esclarecimento para as pessoas, né? Então, por exemplo, acho que isso é importante a gente lembrar, né? A questão de se saber a origem do que sejam os direitos humanos, que é uma questão, digamos, escolar dentro do amplo universo da educação, isso é uma falha clamorosa do processo educativo brasileiro. Né? Isso não é só isso, direitos humanos. Né? Educação e direitos humanos é muito mais do que isso. As pessoas entenderem que os direitos humanos não são aquilo que se convencionou no vulgo, entender que são os direitos das pessoas presas, isso é uma herança da ditadura. Isso é justiça de transição, que a gente trabalha com isso. Né? Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, quando tem alguma liberdade, por que você defende direitos humanos? E aí a minha resposta imediata é para que você tenha o direito de me fazer uma pergunta cretina como essa. Quer dizer, a liberdade da pessoa expressar isso é um direito humano. E isso foi uma luta fenomenal na história da humanidade.
Isso custou vidas, isso derramou-se sangue para se chegar no direito de poder contestar as pessoas com clareza e não ser punido por causa disso, não ser responsabilizado por causa disso. Então, veja, que nós estamos aqui retrocedendo nesse sentido, né? Essa semana tivemos duas notícias nesse sentido, né? Duas notícias. O caso da jogadora de vôlei é escandaloso. E do Boulos também, né? E do Boulos também. Mas o que eu gostaria, que eu ia falar sobre isso, é que às vezes as pessoas, por exemplo, não sabem, por falha, né, no processo educacional, que a luta dos direitos humanos ela se consolida, sobretudo no Ocidente, a partir da luta pela liberdade religiosa. Isso é muito curioso, né? E hoje, quando a gente percebe as religiões assumindo posições de intolerância e impedindo as manifestações contrárias, isso significa um retrocesso de séculos. Exatamente. Nós estaríamos retornando àquilo que se chama aí nos estudiosos, e já até uma postura superada, da primeira geração dos direitos humanos. Isso é muito grave, porque isso mostra que as pessoas não têm a menor ideia de que as relações entre as pessoas no dia a dia, quando andam na rua, quando entram num estabelecimento comercial, quando se manifestam numa rede social, quando resolvem assistir uma peça de teatro e não outra, quando resolvem ler um livro e não outro livro, isso tudo é manifestação de direitos humanos, da sua liberdade de escolha, da sua liberdade de expressão. Quando ela resolve ser adepta de uma religião e não de outra, isso é um exercício de liberdade básica, fundamental, que foi uma construção histórica da humanidade nos últimos séculos, né? Não foi uma dádiva divina, não é uma obra da natureza, não é uma coisa que brotou por obra da natureza, foi uma construção humana. E assim como se constrói, se destrói. Então, se não houver uma vigilância permanente e constante, e, sobretudo, instituições fortes o suficiente para garantir e defender os direitos humanos, nós retroagimos, voltamos à história. Né? Não, e também uma educação permanente das novas gerações. Né? Claro, exato. Então, e aí eu ia avançar, quer dizer, além desses conceitos básicos, para que as pessoas compreendam minimamente o que são direitos humanos, é preciso aí avançar nas pautas específicas. Sim. Que aí vem a questão da liberdade religiosa, vem a questão da igualdade racial, vem a questão do direito LGBT. Quer dizer, como é que o Brasil continua sendo o país do mundo onde mais se mata a LGBT? Por que isso acontece? Os direitos de igualdade de gênero, né, também. Os direitos de igualdade de gênero, ainda continua se negando até a própria identidade de gênero, continua com essas conversas de... como é que chamam isso? Que eles chamam, que é uma coisa que não existe, da ideologia de gênero. Ideologia de gênero, até me faltou o nome da fantasia. A ideologia de gênero. Então, nós continuamos ainda mergulhados em equívocos tão rasteiros, tão básicos. Não, né? Essa questão dos direitos humanos dos presos, eu queria falar um pouco sobre isso. Por que razão se chegou a essa concepção de que direitos humanos são para defender presos? Isso é o resultado da ditadura e da não transição que não se fez. Então, nós continuamos com uma mentalidade de achar que dar aquele mínimo de garantias que a lei assegura às pessoas que estão encarceradas é privilégio e não é direito. E o que está por trás disso? Um desejo de que as pessoas autoras de crimes e condenadas judicialmente não sejam simplesmente responsabilizadas dentro da lei, mas que sejam castigadas e no espírito de vingança. E aí que sejam humilhadas, que se arranque totalmente a dignidade, que não tem nada. Exatamente. E aí, então, veja, o que se cria nessa relação da sociedade com o preso? Não é uma relação de justiça, é uma relação de vingança e de ódio. De ódio. Não, e aí se nega os direitos humanos, por quê? Porque o que busca é exatamente garantir que ali se aplique a lei e que se garanta uma relação de justiça. Aquele que cometeu o crime, em primeiro lugar, ele tem que ter as suas garantias de que ele possa se defender, de que ele tenha a possibilidade de produzir provas de que ele não cometeu o crime, e ao final ele tem um julgamento justo por um juiz imparcial,
que acolheu ou pelo menos apreciou as suas provas, aquilo que a sua defesa técnica argumentou, e aí deu uma decisão contrária a ele, mas baseada em provas. Isso é tão civilizado, gente, isso é tão básico na civilização, que depois disso, a partir dessa condenação, ele tem direito a recorrer, e que enquanto esse seu recurso não for apreciado definitivamente, ele seja considerado inocente, porque ele ainda há a possibilidade de reverter isso. Ele não pode começar a cumprir pena antes disso, a não ser que haja motivos que, naquele caso específico, justifiquem, que é o tal da prisão antes do trânsito de julgado, que é um outro escalado. E aí, depois, uma vez preso, que ele cumpra a pena com a restrição ao direito que a lei lhe impõe. Qual é o direito que a lei impõe? De ir e vir. Ir e vir. Exatamente, é só esse. É só esse. Ele tem direito a ter comida sem barata dentro, ele tem direito de ter uma cama para dormir no chão, não no chão úmido, ele tem direito de ter assistência médica, porque ele não tem possibilidade de sair de lá e procurar o médico dele, o plano de saúde dele, então ele tem que ter uma assistência médica lá dentro, não índice de tuberculose altíssimos, enfim. Essas coisas básicas que qualquer ser humano tem que ter, mesmo os autores e então, mas é que acontece que existe socialmente existe a justiça, entre muitas aspas, do linchamento. A verdade é essa. É uma justiça de linchamento que você quer. É o espírito do linchamento, que agora já se transfere também para o linchamento virtual, que nós estamos vendo, né, acontecer. É o cancelamento, né, totalmente. Quer dizer, a pessoa não tem direito sequer de se defender de nada. Né? Isso, exato. É uma coisa chocante o que nós estamos, é um retrocesso civilizatório que nós estamos observando. Né? Sem contar os índices de letalidade policial, que também significa uma pena de morte sem julgamento. Exato. 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 Não, fora as pessoas que a gente sabe que são presas e que não e ficam lá presas sem julgamento. Já começa a cumprir uma pena que não foi nem definida. 40% da população carcerária brasileira, que é a terceira maior do mundo, é de presos provisórios. Exato. Então, quer dizer, a pessoa lá fica anos, às vezes, sem ter julgamento, né? Provavelmente é inocente, pode ser inocente. Pode ser inocente ou não. Há alguns dados interessantes, que eu não vou lembrar de cabeça, do número considerável de pessoas que ficam presas provisoriamente, ao final são inocentadas por decisão judicial de absolvição. O que mostrava que lá, no começo, havia um prognóstico, não era uma certeza, evidentemente, mas um prognóstico de que talvez viessem a ser absolvidas. E esse juízo geralmente não é feito. É verdade que a prisão provisória não tem que levar em conta nenhum tipo de consideração de mérito, mas é preciso, evidentemente, que ela esteja baseada em alguns indícios de autoria, a certeza de materialidade de indícios de autoria. Então, se ali já se acena para uma futura possível absolvição ou então uma condenação, mas o próprio tipo penal, quer dizer, a própria acusação já demonstra que no caso de condenação ele terá direito a algum benefício que vai ser posto de liberdade, então não faz sentido que ele se mantenha preso, a não ser que ele esteja ameaçando uma testemunha, que ele esteja ameaçando fugir, claro, ou seja, essas circunstâncias concretas que precisam ser reconhecidas. O que não pode é fazer disso uma regra. Que é mais ou menos o que acontece. Né? Mas, Eduardo, fazendo um gancho, você já fez um pouco na sua fala, mas eu queria só... Porque você é espírita, né? Desde sempre, então você também atua nessa área. E aí a gente vai para a área da religião, do espiritismo especificamente. Essa tua atuação no Ministério Público, ela é uma trincheira hoje muito importante, porque, como você estava descrevendo, quer dizer, você tem as questões sociais, que pressionam, né? E o Ministério Público precisa dessas respostas coletivas para educar e para trabalhar pela democracia e pela justiça. Mas hoje a gente tem também a tal do que a imprensa chama de lawfare, né? Que é essa guerra das leis, assim. Então, que os caras fazem interpretações mirabolantes, colocam ministros radicalmente com uma visão radicalmente evangélica ou fundamentalista, né, para ter decisões que puxem para esse lado ou para aquele lado. Isso é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. Né? Então, são dois lados de pressão muito difíceis. Mas isso também se espelha dentro do movimento espírita, por exemplo. Quer dizer, aí a gente poderia falar das leis morais, não são as leis da Constituição, mas também, quer dizer, você tem uma questão, uma mentalidade do público, que compõe esse movimento, que tem determinadas visões também e que impõe essas visões para o próprio espiritismo, mas ao mesmo tempo você tem uma cúpula
que também interpreta, né, o espiritismo a partir de determinadas visões e leva ele para outros caminhos, né? E hoje, por causa de toda essa polarização política que entrou pelos centros espíritas e escancarou essas mentalidades, assim, tanto da direção do centro quanto a mentalidade dos frequentadores, aconteceram esses rompimentos e aí descobriu-se que não existe só um espiritismo único, né? Tem várias, assim, tem pessoas com vários tipos de ideia dentro do espiritismo. E aí o espiritismo progressista veio à tona com mais força e se expôs, tal. Como que você vê esse paralelo? Porque na verdade a gente está falando de seres humanos, né? Tanto num caso quanto no outro, o denominador comum é esse. Só deixa eu complementar essa pergunta do Maurício para a gente entrar nessa questão do espiritismo, né? O espiritismo nasceu sob a influência do iluminismo, então ele está muito afim com essa ideia de direitos humanos, tanto que no livro dos Espíritos fala-se de igualdade, fala-se de liberdade de pensamento, fala-se contrário à pena de morte, enfim, determinadas coisas que são progressistas nesse sentido, né? Agora, o movimento espírita brasileiro, como é um movimento predominantemente de classe média, da burguesia brasileira, conservadora, né? Então, branca. Exato. Bom, vocês falaram de muitas coisas, né? Eu achei que a gente ia fazer um programa curto, então parece que não vai ser. Bom, primeira coisa, a questão das leis morais, né? Porque as leis morais são um conjunto de conhecimentos ético-políticos e, em alguns casos, jurídicos, que trazem muito mais do que um programa de atuação estatal, que eu acho que isso seria anacrônico. O que ele traz é uma motivação para que o espírito atue no mundo. E esse é o ponto. E aí nós voltamos numa questão que o Maurício coloca no começo da sua pergunta, né? Então, há algum problema de nós termos um ministro do Supremo Tribunal Evangélico? Não, nenhum. O problema é se ele puser a Bíblia antes da Constituição. Quer dizer, quando as suas convicções religiosas passam a ser a razão de decidir e ele despreze o conhecimento jurídico e o conhecimento trazido para a discussão do fato pela sociologia, pela psicologia, pela história, pela política, pela antropologia, pela economia, ou seja, pelos conhecimentos que estão nas relações humanas. Ele despreza tudo isso para colocar de uma maneira fundamentalista de ver o mundo, o pensamento religioso como a razão da sua inspiração, aí a coisa complicou. Aí nós rasgamos o Estado laico e, mais do que isso, nós rasgamos a própria ordem jurídica. E se fosse um ministro do Supremo Tribunal Federal espírita? Como é que isso funcionaria? Ele, da mesma forma, não poderia colocar os princípios das leis morais acima da Constituição e de todos esses conhecimentos que nós falamos aqui agora. Mas uma coisa será inevitável sempre, e sempre vai acontecer. Ele vai ler o direito, ele vai ler a Constituição, ele vai ler os fatos a partir da sua convicção como espírita. Claro, aquilo que ele entendeu no Livro dos Espíritos. E da mesma forma vai acontecer com o evangélico, vai acontecer com o católico, com o judeu ou com o ateu. Todo mundo vai fazer a sua leitura, porque as ciências humanas são assim, porque o direito é assim, cada um vai fazer a sua leitura a partir dos seus elementos. O que é fundamental? É que na fundamentação ele leve em conta um conhecimento posto que não é o dele. É um conhecimento que é trazido pela ciência, é um conhecimento trazido pelas ciências humanas, é um conhecimento trazido pela filosofia jurídica. Ou seja, a subjetividade jamais é afastada, é impossível ser afastada, mas é preciso ter uma integridade de respeitar o conhecimento, a ciência e as leis, né? Exatamente. E aí eu arremataria essa resposta para dizer o seguinte: o que de fundamental um conhecimento pode trazer para o exercício de uma profissão? Você está usando aqui a do direito, porque eu sou um profissional de direito, mas poderia ser qualquer outra. É o sentimento de humanidade. Esse sentimento de humanidade não é inerente à religião alguma. Esse sentimento de humanidade, ele é inerente à condição de seres humanos que nós somos. Sim. A nossa condição de seres humanos, é aquilo que se chama de dignidade humana, é que tem que nos dar, com relação ao semelhante,
um sentimento de fraternidade, ou mais do que isso, de solidariedade, e que, sobretudo, inspire a nossa posição a partir de uma visão não vertical de caridade, mas de compaixão. Sempre se colocar na posição do outro e sempre tentar, de uma maneira igualitária, aplicar a melhor solução, seja no direito ou seja no que for, que seja consentânea com o preceito básico de justiça, do a cada um que é seu. Então, veja, as religiões contribuem para isso? Contribuem, mas isso não é monopólio das religiões. Sim. Isto é uma característica inerente à nossa condição de seres humanos. A gente sempre lembra isso. Religião é obra humana. Religião não é obra divina. Certo? As religiões foram construídas pelos homens, é uma construção histórica e antropológica. O que fazem, portanto, as religiões é dar uma maneira sua, muito própria, de um conhecimento que é universal. Quem não precisa da religião, seguramente alcança a transcendência sem ela. E aí, no exercício das funções públicas, a um religioso, ou a quem tem a convicção do humanismo, não há a menor necessidade de abrir mão das suas convicções para ser alguém à parte de si mesmo. Ele será ele mesmo, mas ele terá que ter a convicção de que ali ele é um instrumento de um conhecimento da sociedade que não é o seu conhecimento pessoal. Quando nós exercemos funções públicas, sobretudo, é preciso ter muita clareza que nós agimos em nome de outro, em nome de um todo, em nome de uma coletividade, e nunca em nome pessoal, né? Portanto, as nossas convicções sempre terão que estar no segundo plano, sempre. Bom, aí a gente avança um pouco nessas muitas questões que vocês disseram. Só queria comentar uma coisa, que é o seguinte, na verdade, se a gente vai, essa é uma tese que eu tenho, se a gente vai à essência de todas as religiões, elas têm esse humanismo, esta compaixão, né? Os princípios de compaixão, de solidariedade, de humanidade estão presentes nas religiões em geral. Acontece que as religiões todas, né, têm os abusos e os desvios e os conluios com os poderes, e tem os conluios com os poderes, enfim, né? Mas existe algo ali que pode nos inspirar também nesse sentido humanitário, né? Existe. Exato. Eu só acho o perigo, Dora, nós acharmos que são as religiões que trazem esses princípios não, de jeito nenhum. É isso que não pode. Falei também. Exato. Sim, também. sem dúvida. E certamente todos aqui conhecemos muitos ateus que são muito mais humanos na maneira de ter semelhante do que os religiosos, né? Hoje, sobretudo. Mas eu queria, então, avançar um pouco com relação ao movimento espírita, né? Eu acho que talvez o problema que nós estejamos enfrentando hoje é de uma supremacia da visão religiosa do espiritismo sobre a visão filosófica. Sim. Esse é um ponto sobre o qual nós, que somos espíritas de tantos anos, deveríamos nos debruçar e compreender que a grande contribuição do professor Kardec não foi de construir uma nova religião. Sim. Até eu diria que... Ele nem queria isso. Ele nem queria isso. E na minha maneira de ver, não fez isso. Não fez. Eu diria que se fosse para construir uma nova religião, os espíritos, mentores, diriam, não precisa do nosso trabalho, porque religiões já existem. É simplesmente uma questão de melhorar o que já está por aí. Eu costumo até brincar, se fosse para escolher uma religião, a história da arte me faria voltar para a igreja, né? Porque ali a gente tem obras de arte maravilhosas e, convenhamos, por mais limpinhos, caprichados e arrumados que sejam os centros espíritas, ali não tem a arte que a gente encontra nas igrejas, né? Muito bom. Bom, agora há um outro motivo também. Eduardo, hoje é um outro motivo também para a gente ter vontade de voltar para a igreja, com o Papa Francisco. O Papa Francisco é um inspirador. Um dos mais progressistas religiosos do planeta. Exatamente isso. Quando que a gente iria chegar a afirmar isso, né? Que o grande líder progressista da humanidade é o Papa, né? Quando a gente afirma isso é porque a coisa realmente está séria. O histórico não indica. Enfim, o que eu acho importante é que nós tentássemos recuperar a mensagem do professor Kardec, que é a construção de um pensamento filosófico de transcendência e de espiritualidade muito acima dos dogmas religiosos. Sim. E muito acima do pensamento religioso. Porque o pensamento religioso ele é sempre um pensamento sectário. Sempre. Quando nós nos classificamos como de uma determinada religião,
ainda que de uma maneira mais sutil, nós estamos nos colocando à parte de todos aqueles que não são adeptos daquela religião. É como torcida de futebol. Quando eu me digo palmeirense, eu estou dizendo que eu não sou corintiano, eu não sou São Paulino, eu estou excluindo todo o resto. Da mesma forma na política, quer dizer, sempre que a gente se classifica dentro de uma determinada facção, no sentido amplo da palavra, evidentemente, eu estou excluindo o outro. Né? E com a religião não é diferente. Então, a ideia de uma religião é sempre uma maneira de nos tornarmos diferentes do outro e de nos separarmos do outro. O que é uma negação em si própria, uma negação em termos da própria ideia do que seria uma religião de universalidade, de fraternidade, do religar a Deus, do sentimento de transcendência. O sentimento de transcendência ele é universal por definição, senão não faz sentido. Hoje e eu acho que a mensagem de Kardec era, desculpe, Dora, o ponto fundamental do trabalho de Kardec, inspirado por Rousseau, e você é mestra no assunto, era exatamente de buscar um sentido de religiosidade, de espiritualidade, que não se prendesse, não se limitasse aos sectarismos de uma dada religião. Que fosse universal. Né? Que fosse universal como um sentimento. Sim. Que fosse universal como uma forma de relacionamento humano e de relacionamento com a natureza. E que, portanto, isso inspirasse as relações sociais a partir de uma visão de cooperação, de solidariedade, de fraternidade e não de competição, não de exclusão. Né? Eu digo que nós temos... que a religião, o espiritismo como religião, separa, ele é sectário e nega a própria essência da filosofia espírita. É por isso que eu digo que hoje nós temos uma palavra perfeita para definir isso, que é espiritualidade. Né? Porque a espiritualidade, ela não necessariamente está vinculada a uma religião, ela é livre. Eu acho que o espiritismo é uma forma de espiritualidade livre. Né? E que, portanto, pode dialogar com outras formas de espiritualidade e se mantém aberta e não dogmática e não sectária. Né? Aí nós temos um problema, sabe, Dora? Infelizmente, a ideia do espírito foi capturada pelas religiões. De uma tal maneira que hoje, se você fala em espírito, automaticamente você está chamando as pessoas para algum tipo de conceito religioso. Eu acho que esse é o grande nó a ser desfeito. Como é que nós libertaríamos o espírito do cativeiro das religiões? Colocaríamos o espírito como uma categoria de conhecimento humano passível de pesquisa científica com método próprio, evidentemente, de especulação filosófica e, sobretudo, como um elemento na formação do conhecimento das ciências psicológicas, biológicas, da política. Né? Esse conhecimento do espírito, portanto, que transcenda a matéria mais densa, nós ainda não conseguimos fazer e acabamos que nós próprios espíritas, que talvez tivéssemos um arcabouço teórico para isso, acabamos também nos perdendo no discurso religioso pequeno. E acabamos virando religiosos mesmo na concepção na pior acepção da palavra. Na pior acepção da palavra. Veja, é a concepção dogmática, sabe por quê, Dora e Maurício? Porque o espírita acabou abrindo mão de um dos maiores patrimônios que o professor Kardec nos trouxe, que é a autonomia da vontade. E nós jogamos para a espiritualidade superior, ou para Deus, tudo o que acontece de bom e de ruim conosco. E esquecemos que a grande contribuição daquele pensamento pós-iluminista do professor Allan Kardec foi de colocar o nosso destino nas nossas mãos. Então, hoje, quando nós analisamos a narrativa das falas espíritas, claro que há exceções, evidentemente, de muitas obras, inclusive mediúnicas espíritas, é de uma total submissão à vontade da espiritualidade. E as próprias expressões que nós importamos da igreja, como se Deus quiser, é muito típica disso. É muito claro, Deus há de querer, Deus é maior, Deus confia em Deus. Não é bem assim, não é?
confie em Deus, mas faça toda a sua parte. Se você não fizer a sua parte, não vai adiantar só confiar em Deus, né? Essa ideia da autonomia talvez seja o grande diferencial da filosofia espírita sem as amarras religiosas. Eu acho que nós estamos na contramão disso, né? Nós não estamos nos libertando dessas amarras religiosas quando nós eliminamos a autonomia do ser, né? Sim. Talvez o Ministério Público tenha que botar para dentro das suas atribuições também defender a liberdade do conceito de espírita, né? Mais uma coisa light, simples aí, fácil, né? Coisinha tranquila. Olha, infelizmente, nosso tempo já está estourando. Só para a gente encerrar aqui, quero deixar aqui uma esperança para todos nós, espíritas ou não espíritas, ou de outras correntes, etc. Eu acho que, justamente nesse momento histórico, não sei se você concorda, vou lançar aqui a ideia para você comentar, que nós estamos vivendo, em todos os sentidos, bastante problemático, até um pesadelo, né? Nacional e internacional, com o avanço da extrema-direita, dos fundamentalismos, etc. Por outro lado, tem surgido em todos os movimentos, em todos os campos, e no campo espírita também, e no campo católico, no campo evangélico também temos, no campo do ateísmo, enfim, pessoas progressistas que estão lutando e estão conversando entre si, né, das diversas correntes. Esse programa é um caso desse, né? E nesse canal também é um caso bem desse que eu estou falando aqui. Ou seja, está havendo uma convergência de ideias progressistas, de pessoas que vêm de diferentes origens. E eu acho que isso é um bom sinal. Então, vamos investir nisso. Não sei como você vê isso. Concordo plenamente. Eu acho que essa é uma forma, é uma saída, mas eu insisto na enorme necessidade de que todas essas pessoas das várias religiões que são progressistas abram-se ao diálogo com os que não vêm de religião alguma. Sim, não, sim. Também. Me permita um rápido depoimento pessoal. Meu trabalho com direitos humanos há mais de 10 anos me colocou em contato com movimentos sociais, com coletivos que lutam por igualdade de direitos, por direitos humanos. E eu ali encontrei pessoas que têm um amor pelo ser humano como eu não tinha visto antes. E, na sua grande maioria, são ateus. Então, eu acho que a necessidade de nós abrirmos o nosso diálogo e a nossa compreensão de mundo inspirada na doutrina espírita para compreendermos que o amor pelo ser humano é inerente à condição humana e que, portanto, nós, como seres autônomos, falávamos disso há pouco, precisamos fazer as nossas opções de vida baseadas nesta diretriz, neste sentido, muito mais do que nas convicções teóricas, até mesmo nas espíritas. Isso é a condição fundamental para que o mundo avance e para que a gente consolide uma noção de direitos, uma noção de igualdade e uma noção de evolução de cada um a partir da plenitude das suas potencialidades. Não é possível que nós continuemos aceitando um enorme contingente de espíritos reencarne sem que tenha condições de desenvolver as suas potencialidades. E todos nos tornamos corresponsáveis por isso, porque nós somos os construtores da estrutura social, da ordem social. A ordem social não é obra divina, não é obra da natureza, é obra da história, é obra dos seres humanos. Do ser humano. Religiosa e não, portanto, e nós. Portanto, nós somos corresponsáveis por esses índices obscenos de desigualdade que excluem as condições dos espíritos reencarnantes de desenvolverem as suas potencialidades e aquilo que eventualmente planejaram ao reencarnar. Portanto, a abertura desse diálogo com quem quer que convirja para a ideia de que nós todos temos que melhorar a partir dos preceitos da igualdade, isso é fundamental, com religiosos ou não religiosos. Muito obrigado, Eduardo, querido. Foi um grande prazer. Nós convidaremos você para voltar aqui, para depois desenvolver outras ideias aqui em nossos diálogos, tá bom? Estou à disposição, agradeço muito, querida Dora, amiga tão querida, tão do coração. Maurício, prazer revê-lo, foi uma grande alegria. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, obrigado, igualmente. E agradeço a todos que nos ouviram e nos acompanharam pela paciência. Obrigado.